Eu vim falar um pouco sobre minha depressão e contar pra vocês quando começou, o decorrer, como tá sendo, como é no dia após dia. Então, gente, eu descobri que eu tinha, assim, problema psicológico, que no começo não foi bem, assim, falado que era uma depressão, eu também não sabia o que que era. Nos meus 15 anos de idade, bem cedo, né? Se a gente for parar pra pensar, muito cedo. Eu lembro que o que mais me doía, assim, era aquele período de escola. Ai, quem já passou algum problema psicológico, assim, nesse período de escola vai me entender. É muito sofrido, porque você não sabe o que você tá passando e você não sabe como lidar com as pessoas à sua volta. A escola é uma coisa assim de bullying, gente. Comecei tomando fluoxetina. Não sei se é com todo mundo, mas parece que todo posto, quando é algo relacionado, assim, posto de saúde. É fluoxetina, né, que é recomendado pra todo mundo. E eu lembro que eu e minha irmã tomava. E naquele tempo eu não sabia o que era, eu não entendia também, eu não pesquisava, não, sabe? Eu só sei que eu tinha uma vida, assim, uma rotina, vamos dizer, meio triste, horrível, assim. Hoje, mais saudável, eu consigo perceber. Tinha dias que eu lembro que eu deitava no chão do quarto, eu chorava muito, eu ficava lá. Eu me culpava, eu era bem gordinha nessa época, então eu sofria bastante bullying, né? Que as pessoas não têm dó. Questão de família, né? Minha família, nesse ponto de brincadeira, pega bem pesado, sabe? Ninguém pensa muito na cabeça do outro. E eu lembro que eu cresci com isso na minha cabeça, porque era um preconceito que eu já tinha dentro da família, então foi algo que já foi plantado na minha cabeça desde que eu era pequena. Então, tipo assim, eu cresci com isso e eu me via cada vez com mais compulsão alimentar, eu me via cada vez mais gorda, eu me via bebendo muito, você sabe que eu bebia muito, e bebida incha muito. Eu agora penso com a compulsão alimentar ainda. Então eu tava vivendo uma vida totalmente errada, né? Sem discernimento. Cheguei até a dar um começo de da gota. Pra vocês terem uma noção, tanto que a coisa tava lascada. E eu lembro, assim, de períodos dessa depressão que foi quando eu passei pro segundo ano do ensino médio. Eu simplesmente, não sei, agravou muito. Eu não queria sair do quarto, eu não queria conversar, as coisas tinham perdido a graça. Quando eu falo as coisas eu tinha perdido a graça, eu falo de coisa que eu fazia e eu gostava. Tipo, ir pra casa de uma amiga, sabe? Sair com ela, conversar com ela. Meio que as coisas foi perdendo a cor, assim, a graça. Meio que eu já não queria mais. E eu só queria ficar no meu quarto, eu só queria ficar no meu telefone. Eu tinha alguém que eu desabafava, que eu tenho ainda, né? Que é a minha família, meus irmãos. E eu contava, quando eu tava passando por alguma coisinha, eu contava pra essas pessoas, pros meus irmãos, né? Falava, olha, eu não tô me sentindo bem e tal. Mas eu não contava tudo. Eu lembro de algumas tentativas de suicídio. Não me orgulho de falar isso. Inclusive, é difícil falar disso, porque nunca foi algo que eu abri pra falar pra alguém. E esses dias eu tô indo na igreja, né, e tudo mais. Ai, cara, que foi tanto tempo de depressão que como que eu explico? E esse meu irmão, né, que é um primo, mas eu considero ele como irmão. E ele chegou pra mim e falou que acharam nos livros dele uma carta minha de suicídio de 2017. Ó, pra ver que começou em 2015. Em 2017 eu tava escrevendo carta de suicídio ainda, pra ter uma noção. E a gente conversando, ele me contou isso. Ele não mandou mensagem pra contar. Ele esperou me ver pessoalmente pra gente conversar. E era algo que ele nem sabia. E era algo que eu tinha esquecido também. Mas eu me lembro que eu escrevi essa carta e botei, tipo, no caderno dele. Pra que quando ele... pra que ele pudesse achar, sabe? E se tivesse acontecido, ele teria achado, mas depois de muito tempo, né? E ele me contou que lá na casa dele, provavelmente alguém rasgou, né? E ele não conseguiu ler, mas ele viu uma parte e ele entendeu do que se tratava. Aí ele disse pra mim, nossa, cara, e as pessoas falando que você ia entrar em depressão em 2019, né? No período que a sua irmã ficou doente. E eu falei pra ele, pois é. E hoje ele lidava com a depressão desde 2015. Eu fiquei emocionada porque a gente tava conversando disso na volta pra casa da igreja. E eu fiquei pensando o quanto Deus foi e tem sido misericordioso comigo. Eu sei que se eu não tivesse um propósito de vida, se eu não tivesse Deus, com certeza eu não estaria aqui. Porque eu tenho muita história, assim, de que não era pra mim estar aqui e eu tô. Eu já passei muita coisa. Nossa, a gente conversando, eu me abrindo com ele. E eu lembro que eu pegava, às vezes, assim, tipo, o sentimento bom que eu tinha e eu depositava em uma pessoa. Igual, vamos dizer, eu gostava de uma pessoa, nada a ver, tipo, eu nem tinha contato com essa pessoa, vamos dizer, um rapaz. E aí eu depositava toda a minha vida, todo o meu sentimento em gostar daquela pessoa. Eu acho que era uma coisa assim de carência mesmo, uma coisa de não conhecer o amor de Jesus. Porque depois que você conhece, não existe essa carência absurda, você não coloca, tipo assim, toda a sua vida em outra pessoa. Não existe isso. E eu fazia isso, e obviamente essa pessoa não gostava de mim, esse rapaz, né? Não fazia sentido nenhum gostar também, porque não tinha nenhum vínculo comigo. E ele me falando que na carta eu citava, né, o nome dessa tal pessoa.
E eu consigo me lembrar porque eu real depositava muito sentimento em cima dessa pessoa, sendo que ela não tinha nada a ver com a minha vida, tinha nada a ver comigo, e eu tava ali depositando um sentimento nada a ver. Então o que eu vejo é que algo aqui e aqui não tava funcionando bem, não tem como. E eu depositava toda essa carência em cima dessa pessoa e obviamente essa pessoa não gostava de mim, porque até então não tinha nenhum contato comigo. E eu ficava triste, eu ficava mal, piorava a minha situação de depressão, né, porque como vocês era mais um motivo pra mim ficar pra baixo. Eu lembro de dias assim que eu não queria levantar da cama, que eu não queria pentear o cabelo, que eu não queria me arrumar. E obviamente que, tipo assim, as pessoas que estão em volta, muitas das vezes elas nem vão perceber. Elas simplesmente vão olhar pra tua cara e dizer assim, nossa, fulano tão... não conversa, né? Tão com essa cara ruim e tudo mais. Mas, cara, não sabe o que se passa dentro, né? Não é obrigação das pessoas saber. Só que é obrigação sua ser mais generoso com o seu próximo. Ser mais amável com o seu próximo. É uma obrigação nossa. Que muitas das vezes a gente não faz. A gente quer... A primeira reação que a gente tem... Não tô falando só pelos outros, eu também. Eu já fui muito assim. É olhar e julgar. Eu falo, nossa, mas você viu que... Como a pessoa respondeu, como não sei o que. Às vezes a pessoa simplesmente não tá num dia bem. Hoje, tipo assim... Eu tenho meus dias bons. E tem meus dias ruins. Tem dia que eu não quero levantar da minha cama. Do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque simplesmente, às vezes, o meu quadro depressivo tá pior. E às vezes... Como que eu vou explicar? Oscila bastante, sabe? Não fica sempre isso aqui. Às vezes eu tô bem, tô de boa, tô com autoestima ok, tô feliz. E às vezes no outro dia, ela cai. Ela cai lá embaixo, eu fico triste. Eu começo a lembrar de coisa, eu começo a pensar muito, eu começo a ficar ansiosa. E aí são dias que eu quero ficar na minha cama, eu quero fechar as cortinas, apagar a luz e ficar no meu quarto. Tanto é que hoje eu trouxe vocês pra um lugar diferente, né? Que é o meu quarto. Guarda-roupa. Porque pega mais claridade, né? Pra gravar o vídeo. Mas voltando... E é isso. Eu não vou dizer que eu venci a depressão, que nossa... Não, eu simplesmente tô vivendo dia após dia, nada de caminhar, de ser mais parecido com Jesus. E isso tem tirado toda essa carência que eu tinha no meu coração. Porque às vezes a gente pensa que não, mas às vezes essa é uma carência de família, é uma carência de pessoas, é uma carência de ser importante pros outros. Que tipo assim, você não precisa. Você não precisa, é óbvio, óbvio, todo mundo quer ser amado, isso é óbvio. Mas você não precisa se botar lá embaixo ou fazer tudo que a outra pessoa quer. Se machucar, por exemplo. Tipo, o dia eu amo a pessoa e tudo mais, mas se eu não estiver bem, eu coloco os meus limites primeiro. Eu converso, eu falo, olha, hoje eu não tô bem. Não tô com paciência. Não tô bem, não tô naquele bom humor, não gostaria de sair. E é isso. É assim que a gente lida. Agora, você vê, você vai aceitar sair pra agradar o outro. Aí você não tá bem. Aí você chega num lugar, você não sorri, você não conversa, sua cara tá mal, porque você tá mal, você não tá bem. E aí o que as pessoas falam? Nossa, você viu como fulano chegou? Você viu como fulano tratou mal, ciclano? E às vezes não é isso, cara. Às vezes você só não tá bem. Sabe qual é o erro? Se forçar a fazer uma coisa pra agradar o outro. Eu acho isso super errado. Não concordo com isso de jeito nenhum. Porque eu já passei muito isso. Eu tô falando aqui porque eu passei. Muitas das vezes eu senti no meu coração de ficar quieta, de ter o meu tempo, sabe? Pra ficar sozinha, pra pensar. E eu me forçava a ir. E aí eu ia, escutava coisas. Assim, às vezes até uma coisinha que a pessoa brinca ali com você, mas ela não sabe que você tá mal, né? Já te machuca. Sabe? Já dói. Já te faz lembrar de coisa de passado. O relacionamento com Deus tem evoluído tanto que, em questão da depressão, eu sinto tanto alívio. Óbvio, eu não vou mentir, tem dias que é horrível, tem dias que eu não quero sair de casa. Mas tem muitos dias, principalmente os dias que eu tô na casa de Deus, que eu sinto um amor tão grande, que eu faço planos, que sabe que eu acordo feliz, eu falo, hoje eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, e eu vou gravar isso, é o que mais tem me ajudado. Então, se você que tá assistindo isso, com depressão, ou tem depressão, ou né, tem algum outro problema, assim, em questão psicológica, se eu pudesse te dar um conselho, que eu queria, que alguém tivesse me dado, vai na igreja. Eu sei que muita gente fala, mas não sei o que não é falta de Deus. Eu não tô dizendo que é falta de Deus. Eu tô dizendo que talvez você só precisa sentir mais o amor de Deus, entende? Porque eu conhecia Deus, eu falava com Deus, eu falava pra Deus que eu queria morrer. Eu falei, gente, como que eu fazia isso? E eu fazia, eu me lembro que eu chorava muito, eu sentia uma dor horrorosa, eu lembrava de coisas assim que me traumatizou, que às vezes você tem que deixar pra trás, que você tem que perdoar e deixar pra trás. Eu não deixar. Peço pra Deus hoje é que eu me lembre, mas que eu não sinta nada, sabe? Referindo ao que me traumatizou, ao que me machucou, eu peço pra Deus que eu perdoe quem me machucou, que eu consiga lembrar sem sentir dor, consiga lembrar sem sentir raiva, sem querer fazer algo ruim pra essa pessoa. E tem funcionado, cada dia mais Deus tem me libertado, eu tenho aprendido a perdoar mais. E mantenho meu relacionamento com Deus, independente de só ir na casa de Deus, só ir na igreja. Eu mantenho meu relacionamento em casa, todos os dias, lendo a palavra bonitinho. Eu acho que é o que mais me fortifica, é ter o meu momento, assim, no secreto, que é quando você fecha a porta e você e Deus, sabe? Se eu puder te dar uma dica pra você que acha que quando você tá no secreto não flui oração, ou você não sente ou não consegue orar, que muitas das vezes quando dói muito a gente não consegue orar, né?
Se eu puder te dar uma dica, coloca um louvor bem baixinho no seu telefone. E você vai pegar a Bíblia e você vai orar, você vai ler, você vai pedir pra Deus, você vai se derramar, sabe? Quando eu não tô bem, quando eu não tô sentindo aquela vontade de orar, porque eu vou mentir, a gente é crente, mas não é todo dia que a gente vai acorda, ai, hoje eu quero ler, eu quero fazer, eu quero ir na igreja. Não, tem dia que eu falo pra mim, tem dia que eu vou arrastada, porque eu sei que é nessa entrega que eu tô dando, que eu tô indo, que Deus tá fazendo, tá movendo na minha vida. Não é por sentimento, não é por simplesmente falar assim, não, hoje eu tô bem, hoje eu vou. Não, não. Tem dia que eu vou arrasada. Eu sei que eu vou só pra chorar. Eu passo um pouquinho de pó, de corretivo só. E eu ainda falo pras pessoas que vão comigo. Eu falo, gente, não passei nada. Hoje eu não tô bem. Eu sei que se eu passasse eu ia chorar, eu ia ficar toda borrada, rebocada. E é isso. E eu ainda dou risada. Mas no final, sabe o que acontece? Vem o Espírito Santo assim no culto. E eu me derramo. Eu choro mesmo. E eu choro muito. Muito. Mas é como se aquele choro lavasse. Sabe? Lavasse minha alma, lavasse aqui dentro. Como se renovasse pro meu próximo dia. E tem sido maravilhoso. E assim como muitos jovens, né, eu acredito, tanto que eu passei esse caso de depressão muito jovem, passa por isso, gente, quando Deus tem um propósito na sua vida, irmão, não adianta você tentar se matar, não. Não adianta, que é pior, porque você não vai morrer, irmão. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta, não é a gente que manda, não importa o tamanho da dor. Se Deus falar, você não vai, não é agora, não é essa hora, não vai. Não adianta, tá doendo, mas vai passar a experiência própria. Eu convivo com a depressão até hoje. E o que eu vejo, o que eu consegui perceber, que antes eu não sabia, é que também é um caso, assim, genético, né? Tipo, na minha família, minha mãe tem esquizofrenia, e parte da família dela, de parte de pais, são pessoas que têm problemas, assim, mentais. E a mãe dela, a gente, até então era bem saudável, minha avó, mas ela envelheceu e acabou tendo um surto psicótico e desencadeando esquizofrenia também. Ou seja, eu venho de uma genética, assim, como que eu vou dizer? Que é suscetível a ter. Então, o que eu penso? Eu cuido muito, porque se eu vim aqui falar pra você, eu não corro risco de ter um quadro de esquizofrenia ou de ter algo pior, porque a esquizofrenia é o último estágio da depressão, né? Fui procurar saber mais, depois que eu fui mais velha. Então, hoje eu me cuido muito, e eu sei que eu tenho que me cuidar. E é por isso que eu falo, muitas das vezes a gente vê muita gente falando bosta a respeito de Deus e da depressão, assim, mas o que eu tenho pra falar pra vocês é se cuidem, se mantenham no caminho certo, que vai dar tudo certo, sabe? Hoje o que nós mais temos, assim, disponível é informação, sabe? A internet tá aqui. O YouTube tá aqui. Tudo que a gente precisa é informação. E às vezes são coisas simples que vai tirar a gente de um buraco. Porque foi coisa simples. Eu comecei a viver. Eu comecei a ter uma vida, fazer exercício. Comecei a ir pra casa de Deus. Comecei a fazer oração. E eu acho que é um passo de cada vez. Não adianta achar que você vai fazer hoje, amanhã você vai estar ótimo. Não. Como eu falei, eu tenho muita recaída. Mas é um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Eu te dou certeza que se você fizer um dia de cada vez, vai dar tudo certo. Se você caminhar, querer ser mais como Jesus, vai dar tudo certo. Você vai aprender muito, você vai tirar essa carência de dentro de você e vai ver que o que te faltava era Jesus ali pra te ensinar de que forma, tipo assim, te conduzir, te mostrar o caminho, te mostrar o porquê que você tava daquele jeito. Porque hoje eu consigo ver coisa que quando eu tava enfiada ali, né, naquela crise de querer morrer, eu não via. E hoje eu vejo. E eu sempre peço muito pra Deus estar sempre abrindo meus olhos pras coisas certas, sabe? Então, faça essa oração, sabe? Pede pra Deus ir abrindo seus olhos e tirando a angústia, tirando a dor, tirando aquele mal-estar que você sente. Às vezes aquela coisa que é até físico, né? Que a gente não consegue levantar. Vai repreendendo no nome de Jesus. Que saia, que tudo de mal que te prende, saia, repreende, profetiza. Que eu te dou certeza que a sua vida vai mudar. Te dou certeza, porque é assim que a minha vida tá mudando. Eu não venho aqui pra dizer, nossa, tá perfeito, não sei o quê. Não, eu tenho meus dias difíceis. Eu só tô aqui pra te dizer que essa história pode mudar, sabe? Que o fardo da depressão pode ficar mais leve. Que Jesus pode te ajudar a carregar a sua cruz. E é isso que eu queria compartilhar. Esse vídeo de 2015, quando eu tinha 15 anos, pra hoje, foi bastante coisa passada, né? Se eu fosse fazer um vídeo contando tudo que eu passei, que eu sofri, que eu chorei, que eu fiz com essa coisa ligada à depressão, a gente ia ficar aqui muito tempo. Mas é isso, gente. Abençoe vocês, a família de vocês. E muito obrigada por ter assistido o vídeo. E por de alguma forma estar aqui, né? Se eu puder ajudar alguém, o meu intuito aqui no YouTube é ajudar. Eu fui direcionada a fazer vídeos há um tempo. Eu não queria, porque eu sou aquela pessoa calada, eu tenho dificuldade pra falar. Mas eu só segui o plano que Deus me deu, que era pra mim começar a gravar. E quando Deus falou que era pra mim começar a falar sobre Ele, sobre Jesus, eu não sabia o que eu ia falar, porque eu até então nem era crente, então eu não sou nenhuma pregadora nem nada do tipo. Eu tô aqui só contando o que eu passei pra vocês. E com certeza colocando no meu coração que é pra ajudar alguém. Porque eu acho que Deus não faz nada sem propósito. Então se eu fui direcionada a estar aqui,
a estar falando sobre pra alguém, isso deve servir. E eu fico feliz de poder contar e talvez poder ajudar e mudar a vida de alguém. É isso, gente. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.